O que? Nosso treinamento de hoje, o título dele é Injustiça. Bem? Às vezes a gente não fala exatamente esta palavra, mas a gente usa uma outra que substitui essa. A gente diz assim: pastor, isso não é justo. Né? Você já não ouviu, ou você mesmo já não falou esta frase? Isto não é justo. Quando alguma coisa acontece na nossa vida, que nós interpretamos como algo que nós não merecemos, a primeira reação nossa é dizer isso: isto não é justo. Então foi cometido o quê? Uma injustiça. Esse é o tema do nosso treinamento. Vai lá. Para chegar até o tema do nosso treinamento, eu tenho que começar falando sobre a importância da parábola. A parábola, ela está presente na Bíblia, mas ela ganhou mais destaque nos evangelhos através do próprio Senhor Jesus. Era uma estratégia que Jesus tinha para se comunicar com o povo. Então olha esse texto que eu coloquei aí, Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim: tudo isso foi depois de Jesus falar uma parábola, depois ele contar uma parábola, ele diz isso. Tudo isso disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Amém? Tem dois motivos pelos quais Jesus muitas vezes falou em parábolas com o povo. O primeiro motivo é que em alguns momentos o assunto era extremamente espiritual. Então Jesus falava em parábolas porque só entendia quem já tinha uma percepção espiritual. Então, até mesmo nesse texto, Mateus capítulo 13, se você ler o capítulo todo, você vai encontrar uma referência a respeito disso. Que Jesus disse assim, que ele falava, as pessoas ouviam, mas não entendiam. Enxergavam, mas não compreendiam. Por quê? Porque elas eram cegas, ou elas eram surdas, ou elas eram abobadas? Não. É que aquelas pessoas ali, elas não tinham entendimento espiritual. Elas enxergavam Jesus como uma oportunidade de receber uma dádiva. Elas não enxergavam Jesus como Salvador, como alguém que deve ser referência na nossa vida. E todos aqueles que não enxergam Jesus como referência de Salvador, não têm uma vida espiritual. E aí acaba não enxergando e não entendendo. É por isso que muitas coisas relacionadas com o mundo espiritual, a maioria das pessoas não entendem. O pastor às vezes prega uma mensagem aqui no altar, a mensagem é profunda, a mensagem é revelada, a mensagem é poderosa, mas tem gente que vai para casa vazio, porque ouve e não entende. Por quê? Porque não tem uma vida espiritual. Então Jesus muitas vezes contou, narrou e usou parábolas para quê? Para que entendesse somente aqueles que já tinham percepção espiritual. O segundo motivo pelo qual Jesus fez uso das parábolas, porque parábola, muitas das parábolas contadas por Jesus é uma historinha. Foi uma historinha contada. Por exemplo, quando Jesus ele fala a respeito da ovelha perdida, a ovelha perdida ela é um misto de parábola, historinha com um princípio espiritual. Tem gente que ouve a narrativa da ovelha perdida e entende apenas como uma historinha. Mas tem gente que ouve ou lê na Bíblia essa parábola que Jesus contou e entende de uma forma profunda. Então Jesus usava também as parábolas para quê? Para fazer com que as pessoas raciocinassem, imaginassem através daquela narrativa, através daquela historinha contada por ele, as pessoas pudessem assimilar a profundidade do que ele
ele estava apresentando. Quem está entendendo, diga amém. Então, parábola é uma historinha, certo? Eu acredito que todas as histórias contadas em parábolas por Jesus eram histórias reais, que realmente aconteceram. Do filho pródigo, né? Da ovelha perdida e tantas outras que Jesus contou. Eu creio que eram histórias reais, não eram inventadas, eram histórias reais, mas eram apenas algumas histórias. Amém? Então a parábola, ela tinha essa função de comunicação também. Levava a pessoa a raciocinar, levava a pessoa a pensar, levava a pessoa a fazer um comparativo do que será que Jesus está querendo falar. É uma forma de levar as pessoas a um aprofundamento e um entendimento maior da palavra de Deus. Amém? Dito isso, vai lá. Eu vou contar uma história para vocês. Só que a minha história está muito longe das parábolas de Jesus. E ela não tem nada de real. É uma história totalmente fictícia, que tem um único objetivo: fazer você pensar um pouco. Amém? Então vamos lá para a narrativa da minha história. A minha história, irmãos, é a respeito de Sérgio, que era um taxista. Assim como todas as pessoas têm uma profissão. Uma profissão que tem como objetivo o quê? Trazer o sustento para dentro da sua casa. E em muitos casos para dar uma realização profissional. É por isso que a gente escolhe uma profissão que a gente quer trabalhar, que a gente quer desenvolver. E a nossa historinha de hoje é a respeito do Sérgio, um nome fictício, um nome inventado, mas a profissão do Sérgio, ela é taxista. Vai. Seu ponto de táxi era um posto de gasolina às margens de uma estrada. Então, tinha um posto de gasolina às margens de uma rodovia bastante movimentada, que havia circulação de muitos carros, muitos caminhões, muitos ônibus. E o Sérgio tinha seu ponto de táxi, o lugar que ele ficava ali com o seu táxi, para oferecer o seu trabalho, era ali naquele posto de gasolina. Vai. O local era muito frequentado por turistas, porque era uma rota importante de turismo. Havia muitos locais que eram visitados todos os anos, em todas as épocas do ano. Havia visitação, pessoas que viajavam, que atravessavam aquela rodovia para fazer um turismo, visitar um lugar, conhecer um lugar diferente, fazer um turismo rural, alguma coisa parecida. E era muito comum que as pessoas parassem naquele posto de gasolina para pedir informação a respeito do trajeto. Era muito normal. Assim como a gente, quando viaja para um lugar diferente, por mais que a gente coloque hoje no GPS, às vezes a gente dá uma parada para perguntar, né? A gente fica meio mundo, será que o GPS está mandando para o lugar certo? E antigamente, que não tinha GPS, então nem se fala. Ou a gente usava o mapa, ou a gente ficava de tantos e tantos quilômetros, parando e perguntando para as pessoas, pegando informação. Então, é uma coisa normal, é uma coisa comum a gente obter informação das pessoas. E aquele lugar, aquele posto de gasolina, era o lugar que as pessoas paravam para pedir informação. E quem era a pessoa mais procurada para dar informação? Era o Sérgio taxista. Se tinha alguém que conhecia a região, era o Sérgio taxista. Vai lá. Muito bem. Um belo dia parou um ônibus com muitos turistas pedindo informação. Como todo mundo fazia isso, né? Era muito normal. Foram perguntar para o Sérgio, pediu uma informação que eles precisavam. Vai. Estava em busca de uma pequena cidade localizada em um vale. O destino deles era uma cidade turística, pequena, aconchegante, que ficava num vale, próximo daquele local. Mas eles não sabiam qual caminho tomar. Como fariam para chegar até essa cidade? Então eles pararam para pedir informação. Vai. Haviam dois caminhos para se chegar até lá, informou o seu Sérgio, o taxista. Quer dizer, tinha duas estradas que levavam a esta cidade. Então eles tinham duas opções que eles poderiam escolher. Amém? Vamos lá. O primeiro é o mais longo, bem sinalizado, seguro, porém com muitas restrições. Era uma estrada que havia limite de velocidade,
tinha pontos que não poderia parar o veículo, né? Tinha várias restrições naquela estrada, que tinha que ser observada, mas era o caminho mais longo, mas era bem sinalizado, era um caminho seguro, porém tinha as restrições. Este eu recomendo, disse Sérgio taxista. Vocês chegarão em segurança, concluiu o taxista. Quer dizer, o primeiro caminho que ele indicou para aquela excursão foi o caminho mais seguro. Porém, não era o caminho mais rápido. Amém? Esse ele recomendou. Disse: vocês vão chegar lá em segurança. Vocês vão optar por esse caminho, vocês vão chegar lá em segurança. Vai. O segundo caminho é bem curto, bem rápido, porém muito perigoso. Cheio de surpresas perigosas. Eu não recomendo este caminho. Não vale a pena correr o risco. Sabe aquele atalho que chega mais rápido? Sabe aquele atalho que chega mais rápido, mas que ativa demais a adrenalina do cidadão? Sabe aquele atalho que às vezes a pessoa, ela sabe que é perigoso, ela sabe que vai andar no limite do risco, mas vai antecipar as coisas. É esse caminho que muita gente às vezes quer. Às vezes não quer ir lá por aquele trajeto mais longo, andar uns quilômetros a mais, gastar um pouco mais de combustível, mas andar em segurança, andar com uma velocidade mais limitada, respeitar o trânsito, chegar um pouco mais tarde, mas chegar tranquilo. Tem gente que quer pegar o caminho mais curto e mais rápido. Vai. O motorista do ônibus ouvia seu Sérgio ao mesmo tempo que olhava as mensagens do celular. O motorista aproveitou que estava com o ônibus parado e foi dar uma olhada nas mensagens que ele tinha recebido no WhatsApp, enquanto o seu Sérgio dava as recomendações e passava a informação dos dois caminhos que ele poderia escolher. O que é muito normal hoje, né, irmãos? As pessoas não estarem atentas às muitas informações que nos são passadas. Algumas até muito relevantes, que podem determinar o sucesso ou o fracasso da nossa trajetória, mas que às vezes não estão totalmente atentas à informação. Alguma coisa está tirando a atenção da pessoa. O motorista aqui do ônibus, o que estava tirando a atenção dele? Era a mensagem do celular. Tem alguma coisa errada em olhar as mensagens do celular? Não tem, mas tem a hora certa de fazer isso. Tem o momento certo da pessoa fazer isso. E na hora de receber a informação que ele tinha pedido para o seu chefe taxista, era o momento dele prestar atenção, ouvir o conselho daquele homem, para poder fazer a escolha certa. Próximo. Infelizmente, ele fez a escolha errada. Seu Sérgio mostrou para ele que tinha duas opções para chegar naquela cidade. Ele poderia escolher o caminho mais longo ou o caminho mais curto, chegar mais rápido, mas era perigoso. Ele fez a escolha errada. Escolheu o caminho mais curto. Vai. Fez uma curva, em uma curva, ele perdeu o controle do ônibus e causou um grave acidente. Morreram todos. 35 pessoas, inclusive ele próprio. Não sobrou ninguém. Todos que estavam dentro do ônibus morreram naquele acidente. Próximo. Várias famílias choraram naquele dia, inclusive a família do motorista. 35 pessoas morreram no acidente. Imagine quantas pessoas, familiares, naquele dia prantearam a morte daquelas pessoas. A gente ouve notícia, né, na televisão, às vezes, um monte de excursão, sofreu um acidente, morreu tantas pessoas, o desespero dos familiares, a procura de notícia, né? A gente sabe, é uma comoção geral, às vezes o próprio país fica, né, em alguns acidentes, né, caso de avião, às vezes que cai, que morre um monte de gente, né, que nem caiu o avião do Chapecoense, foi uma comoção geral no Brasil inteiro, durante meses e meses, o lamento das pessoas pela morte. Então foi mais ou menos o que aconteceu aqui, a nossa historinha fictícia. Vai lá. O que é normal? Todo mundo queria justiça.
Todo mundo queria justiça. Encontrar um culpado, um responsável por aquele acidente. Alguém teria que pagar. Alguém teria que pagar por ter causado aquele acidente. É lógico que o motorista não ia ter como pagar, né? Ele mesmo se tornou uma vítima e morreu no acidente. Mas tem que ter um responsável. Quando acontece acidente, não há uma investigação para descobrir quem é o responsável para essa pessoa ser punida de verdade? Olha muito bem. Vai lá. As famílias das pessoas que morreram se uniram e contrataram uma equipe, a melhor equipe de advogados do país, que se debruçaram sobre aquele caso, para achar o responsável por aquele grave acidente. Vai lá. E levaram ao banco dos réus um acusado. Conseguiram. Vasculharam, investigaram, contrataram detetives, usaram argumentos, buscaram provas e conseguiram colocar no banco dos réus um acusado. Vai. Quem será que foi o acusado? O próprio motorista já morto? O dono da empresa de ônibus, que não fez a manutenção correta do ônibus? Ou será que foi o engenheiro que projetou aquela estrada? O prefeito do município que não fez a manutenção? Não. Para nossa surpresa, veja quem foi condenado. Seu Sérgio, o taxista, foi acusado de não ter dado as informações corretas e foi julgado. Pode passar? E o pior de tudo, foi condenado a 30 anos de prisão. Porque se ele tivesse informado melhor, não teria causado aquele acidente. Então, ele foi o culpado. Isso foi o veredito do juiz. Vai. Você acha isso justo? Me diga. Você acha justo essa condenação? Hã? Você acha justo? É lógico que não, né? Completamente injusto. É algo injusto. Vai. Pois bem, saiba que isto acontece com mais frequência do que imaginamos. Isso está acontecendo frequentemente perto de nós. E as pessoas nem se dão conta de que isso está acontecendo. Quando? Eu trouxe só 2 exemplos. Poderia trazer mais, mas eu trouxe só 2 exemplos. Vai lá. Quando? Quando julgamos um pai pelos erros do filho. Nós que somos cristãos, nós cremos num texto bíblico, Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nós cremos nisso, e nós fazemos a nossa parte. Nós educamos a criança no caminho que deve andar. Mas é ela que decide em que caminho ela vai andar. Você sabe quando que um pai e uma mãe são julgados e condenados na mesma forma que o Sérgio taxista foi? Quando alguém diz assim, ó, sabe por que esse guri, sabe por que essa menina apronta desse jeito? É porque o pai e a mãe não deram limite para ela. Nós somos julgados e condenados pelas pessoas pelo erro que os nossos filhos praticam. Ah, mas se o pai e a mãe tivessem sido mais rígidos com ele, se tivesse ensinado melhor quando era criança, irmãos, pode ter muitos erros na vida de um pai e de uma mãe, mas nenhum pai e nenhuma mãe ensina o seu filho a ir em direção da perdição. O grande problema é que nós muitas vezes somos igual ao Sérgio taxista. Enquanto nós estamos ensinando, eles não prestam atenção. Eles ouvem, mas não escutam. Ou melhor, escutam, mas não ouvem o que nós estamos ensinando. E muitas vezes, muitos pais são rotulados como irresponsáveis, inconsequentes, participantes do erro dos seus filhos, como se eles fossem culpados disso. O pai orou, o pai ensinou, o pai levou na igreja, o pai fez de tudo, o pai mostrou o caminho certo. Mas chega uma idade, o filho escolhe o caminho que ele quer trilhar, e o pai não é responsável desse caminho.
Ele não pode ser condenado por uma tragédia que o filho cometeu. O seu servo foi condenado injustamente. Quando alguém fala de um pai e de uma mãe por causa de um erro de um filho, está cometendo a mesma injustiça que essas pessoas cometeram a condenar o seu servo a 30 anos de prisão. Julgam os pais como se eles fossem responsáveis pelas escolhas dos filhos. E vocês sabem que cada vez mais é prematuro os filhos tomarem decisões. Antigamente os pais conseguiam ter mais controle, hoje não conseguem mais. A sociedade mudou, a cultura do povo mudou, e os pais não conseguem mais ter controle dos seus filhos. Isso não é uma coisa distante de nós, irmãos, está no nosso meio. As igrejas evangélicas estão cheias de pais que choram pelos seus filhos, que lamentam os erros dos seus filhos, mas não são responsáveis deles, não são os culpados, não devem ser levados para um banco de réus e serem condenados pelo erro que o filho está cometendo, porque a culpa não é dos pais, a culpa é de uma decisão que eles tomaram. Ah, pastor, se tivesse cortado a televisão, se não tivesse dado um celular, irmãos, eu conheço famílias que são rígidas com seus filhos, e nem elas estão isentas de passarem por uma decepção. Não estou com isso justificando e dizendo para você que tem que ser tudo liberal, não. Seja firme, seja rígido, faz o que a Bíblia ensina para fazer, que aí você vai estar isento da responsabilidade. O que eu quero dizer para você é que isso não é uma garantia. Não é uma garantia. Sabe qual é a garantia? A garantia de você estará fazendo certo. Mas não é uma garantia que o teu filho vai escolher o caminho certo. Ele pode escolher o mesmo caminho que esse motorista do ônibus escolheu, que levou ele mais 34 pessoas à morte. Mas o culpado não foi o seu servo. Mas ele foi colocado na cadeira dos réus. Quer ver um segundo exemplo, que é bastante comum entre os crentes? Vai lá. Quando imputamos ao pastor ou a uma igreja o mau testemunho do irmão, vê o irmão fazer algo errado, o que será que o pastor dele ensina na igreja? Ah, é porque a igreja dele é muito liberal. Irmãos, a igreja pode ser liberal, a igreja pode ser rígida e tradicional. Todas as igrejas evangélicas pregam a palavra de Deus, e a palavra de Deus ensina. A culpa do mau testemunho não é da igreja, não é do pastor. É uma decisão. A pessoa escolheu, mas nós frequentemente somos colocados no banco dos réus e somos acusados de sermos responsáveis pelo mau testemunho. Eu já ouvi pessoas dizerem: eu não vou nessa igreja, porque naquela igreja está fulano de tal, que dá mau testemunho. Que culpa eu tenho? Que culpa você tem? Você que é a igreja de Cristo. Que culpa você tem daquele irmão que dá mau testemunho? Se o mau testemunho deles nos faz pessoas indignas, é injusto colocar uma igreja ou um pastor no banco de réus por causa do mau testemunho do irmão. A gente prega a palavra, a gente ensina. Você que trabalha na célula, você leva a informação correta na célula, a informação de ensinamento. Você ouve a pregação aqui no altar de domingo e leva a informação lá para a célula, orienta os irmãos, ensina eles, mas a decisão é deles. A gente ensina, mas não pode ser imputada a nossa responsabilidade. Ah, fulano de tal, pastor, está afastado, está no mundo. Ah, mas se a igreja fosse atrás, se a igreja amasse mais, irmãos, a igreja ama. A igreja vai atrás, a igreja gasta tempo, a decisão é deles. Eles não querem. Quantas vezes você foi atrás de um irmão que se afastou da congregação e ele prometeu 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes voltar e não voltou? A decisão é dele.
Não pode ser imputado a nós a responsabilidade. Não podemos ser colocados numa cadeira, num banco de réus e sermos condenados pela decisão que as pessoas tomam. O seu Sérgio sofreu uma injustiça de uma decisão errada que o motorista do ônibus tomou. E foi condenado por isso. A igreja não pode ser condenada, irmãos. A igreja está com a porta aberta, as células estão com a porta aberta. Estamos prontos para abençoar, orar pelas pessoas, para ensiná-las, para fazer o melhor. Mas se elas estão escolhendo o caminho errado, que culpa nós temos? Você, pai ou mãe que está aqui nesta noite, você educa teu filho, você ensina, você traz ele na igreja, você mostra o caminho certo, você diz: filho, isso aqui é pecado, isso aqui Deus não se agrada, isso aqui vai ter um preço, e você agora vai ser condenado, porque ele resolveu trilhar o caminho errado. Você vai ter que ir para a cadeia. Ele fez a sua escolha. Domingo eu vou pregar aqui na igreja sobre coroa de espinho. Um dia ela foi colocada na cabeça de Jesus, e ele pagou o preço por todos nós. Foi sepultado e ressuscitou. Mas a partir do momento que ele ressuscitou, nunca mais a coroa de espinho foi sobre a sua cabeça. O dia que ele voltar, ele vai voltar com uma coroa de rei para ela. Nós não podemos crucificar Jesus duas vezes. Ele deu uma oportunidade. Quando você teve a primeira experiência com Deus, Jesus te deu a oportunidade de você ser salvo e conhecer a salvação. Ele já morreu por você, irmãos. Acabou, ponto final. Ele não vai morrer segunda vez. Tem gente que quer que a igreja morra por causa daqueles que escolhem o caminho errado. Isso é injusto. Atos 20, 27 e 28 diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nós não conseguimos abordar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse aqui. A gente não consegue, a gente vai nos temas principais. Mas nunca deixamos de anunciar e de falar. Um dia saiu um cidadão aqui da igreja, irmãos, espraguejando, foi na rede social, me detonou. Só faltou me chamar de homofóbico. O resto falaram tudo. Não diretamente, né? Mas nas entrelinhas. Só porque eu li um texto bíblico aqui e falei do pecado que ele cometia. Só por isso. Só por isso. Aí depois, esbravejando na rede social, né? Porque esse tipo de pessoa é covarde, não tem coragem de falar na frente, eles falam na rede social. Esbravejou na rede social contra tudo quanto é evangélico. Igreja evangélica se tornou uma escória no raciocínio dele. Tudo por quê, irmãos? Tudo por quê? Porque a gente mostrou dois caminhos. Faz a tua escolha. Nós não fazemos mais do que isso, irmãos. Como disse o apóstolo Paulo ali: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A gente só mostra o que a Bíblia diz. Ó. A gente nem usa argumento nosso, a gente usa argumento da Bíblia. Ó. A Bíblia fala isso. Você faz a escolha. Você escolhe. E frequentemente, irmãos, nós enfrentamos isso. Obrigado. É só a gente pregar, é só tocar no assunto aqui, de algum assunto mais polêmico. Só falar de uma coisa um pouco mais polêmica na igreja, que bate na ferida do irmão ali, bom, é o suficiente. Irmãos, a gente só mostra o caminho. Você escolhe por lado que você quer ir. As pessoas escolhem. Não pode ser imputado a nós a escolha errada que elas fazem. Amém? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus,
que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Esse é o nosso papel, é pastorear, é apacentar o quê? O rebanho. É apacentar o rebanho. Não é impedir que as pessoas escolham o caminho que elas querem pegar, é para apacentar. Esse é o papel da igreja, o papel do pastor. A gente vai lá, evangeliza, apresenta Jesus, faz de tudo para ganhar aquela alma e está pronto para pastorear, para mostrar para ela, ó, irmão, não vai por esse caminho, vai por esse outro aqui, ó. Esse aqui é perigoso, esse aqui pode levar à perdição. É isso que a gente faz. A gente não pode escolher por elas. A decisão tem que ser tomada por elas. Mas nós não podemos ser responsabilizados pelas decisões erradas que elas tomam. Mas a pessoa quer culpar até Deus, né? Pastor, mas eu orei. Escolheu errado. Vai. Olha só. O meu fruto são os meus atos e não o dos meus filhos ou dos meus netos. O fruto dessa igreja é o nosso testemunho, irmãos. É o nosso testemunho de cristão. Não é dos membros da igreja ou dos nossos filhos. Isso não é prova de fruto. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse, porque pelo fruto se conhece a árvore. Esse fruto não é o filho. Esse fruto é os nossos atos, é o nosso testemunho. Eu respondo pelo meu testemunho. Pela minha vida. Eu não posso responder pela tua. Eu não posso. Claro, eu conheço todos que estão aqui nesta noite, eu conheço a todos. Sei da reputação da maioria de vocês. Sei da reputação de vocês. Sei do temperamento. Sei quem vocês são. Sei dos princípios que vocês têm. Mas eu não posso responder pelo testemunho de vocês. O que vocês, os atos de vocês, não correspondem aos meus princípios. Corresponde aos princípios de vocês. Assim como os meus não representam os princípios de vocês. Eu vou produzir o que eu sou. Então ninguém pode olhar para o membro da igreja e tentar enxergar nele o pastor. Dizer, mas isso aí é membro da padrão lar. Ou é membro lá da tal igreja. Irmãos, toda igreja é boa. Toda igreja é boa. Nunca esqueço uma vez, eu pastoreava uma cidade do interior, pequena, uma igrejinha pequena também, e um cidadão começou a ir na igreja. Aí um dia a gente estava mais cedo lá, recepcionando os irmãos na frente da igreja e tal, e ele sempre ia mais cedo, estava lá batendo papo e tal. Aí ele pegou e disse assim, eu estou procurando a igreja, a hora que eu encontrar a igreja perfeita, ali eu vou parar. E a pastora olhou para ele e disse assim, então irmão, vou fazer um pedido para você. O dia que você encontrar a igreja perfeita, não entre nela. Porque a partir do momento que você entrar nela, ela deixa de ser perfeita. Acabou com ele. Acabou com a raça dele. Mas não é assim? As pessoas querem enxergar a perfeição. Eu respondo pelos meus atos. Não dos meus filhos ou dos meus netos. Um dia uma pessoa ligou para mim e queria que eu tomasse uma atitude com relação ao membro dessa igreja, por causa de uma dívida. Disse, eu não posso fazer isso. O senhor não é o pastor da igreja? Eu falei, sou o pastor que pastoreia, eu não sou juiz. A senhora pega e vai lá no fórum, faz uma denúncia, só tem prova, vai lá e faz uma denúncia e cobra essa pessoa judicialmente. Mas o senhor tem que dar como exemplo. Eu falei, então procure na praça se encontra alguma dívida minha. Vai ver se eu não dou exemplo. Eu não posso ser colocado na cadeira, no banco dos réus, por causa da atitude do membro. A igreja não pode ser julgada e condenada porque um membro faz errado. A pregação nossa não pode ser julgada se o membro não escuta, não obedece, se ele não faz o que nós ensinamos. Amém? Último para encerrar. Não julgueis, para que não sejais julgados. Nunca caia no mesmo erro que essas pessoas caem. De julgar um pai, uma mãe, um pastor, uma igreja, por causa do mau testemunho e da escolha errada que as pessoas fizeram. Se você olhar e dizer assim, não, é por causa da igreja, é por causa do pastor, é por causa do pai, é por causa da mãe,
você está mandando o Sérgio taxista 30 anos para a cadeia. E Jesus disse, com a mesma vara que você medir, você vai ser medido também. É por isso que nós não podemos julgar ninguém, nunca por lado nenhum. Amém, irmãos? Amém. Se coloca de pé para nós orarmos.